boa noite. Começando mais uma live semanal aqui no Viva no Comando. Para que você que não conhece, a gente tem essa live semanal todas as quintas-feiras no horário aí das 19h19, sempre trazendo algum tema relevante aí da semana. E hoje, como não poderia ser diferente, que é um tema que está bastante em alta, a gente tem a proposta de reforma tributária que está sendo apresentada lá no Congresso Nacional. Ainda está passando pela Câmara dos Deputados. Existe um deputado relator que está fazendo modificações para que tudo isso seja passado e aprovado. Então o que eu vou trazer aqui para vocês é o que está atualmente na proposta. É claro que pode mudar, na verdade vai mudar muita coisa, porque eu costumo dizer que as propostas que são levadas ao governo para aprovação do Congresso e assim sucessivamente, elas têm um caráter de colocar tudo que se quer para obter o mínimo que se deseja, certo? Então eles colocam tudo, mas sabem, têm a ciência de que nem tudo vai ser aprovado e que o mínimo que eles querem ali pelo menos vai ser. Então vou trazer para vocês, como eu disse, as principais alterações relacionadas a investimentos, relacionado a investimentos para a independência financeira, que é o que a gente trabalha aqui. Existem, por exemplo, como eu sou dessa área, existem mudanças relacionadas à tributação de empresas, no gerenciamento de empresas, tributação relacionado à pessoa física, vai mudar um pouco da alíquota, do valor mínimo de isenção de pessoa física, mas isso não está atrelado ao Viva no Comando. Então a gente só vou passar aqui para vocês o que está relacionado a investimentos que a gente faz aqui para a independência financeira, certo? Então vamos lá, primeira coisa, só para trazer uma definição, como eu sempre faço no início das lives, o que é essa reforma tributária. Então eu fui lá no site do Congresso Nacional e peguei a definição e eu vou ler aqui para vocês. Reforma tributária é uma reformulação dos impostos e de suas formas de cobrança. Das propostas que estão para votação no Congresso, um ponto em comum é a unificação de diferentes impostos em uma só contribuição, assim como acontece com o Simples Nacional, que são empresas que se enquadram nesse regime de Simples Nacional, que pagam um imposto só unificado. Entre os objetivos dessa mudança estão a simplificação da arrecadação e aumentar a transparência desse processo. Tá? Essa é a definição que está lá no site do Congresso para quem quiser consultar essa proposta de reforma tributária. Mas vamos lá para o que interessa. O que muda nos investimentos que a gente faz aqui no Viva no Comando? O primeiro deles que seriam operações em bolsas de valores. A gente vai tratar de fundos imobiliários, vamos tratar aí de renda fixa também, fundos de investimentos, vou trazer só um exemplo, e fundos e ações, empresas. Então a primeira coisa para essas operações já mais ligadas em bolsa de valores. Hoje eu vou explicar como é hoje e como vai passar a ser se essa proposta do jeito que está hoje for aprovada, certo? Como é que está hoje? As operações em bolsa de valores, existe um imposto de renda que funciona com uma apuração mensal. Ele vai de 15% e tem de 15% e 20%. 15% são operações de swing trade, operações de mercado à vista, opções. A gente tem mercado de futuros também, tudo isso paga essa apuração de 15% na venda, certo? Estou trazendo isso, mas como vocês sabem, como a gente aqui evita ao máximo vender os nossos ativos, a gente não passa nem perto desse tipo de tributação. Mas enfim, e as de 20%, elas são relacionadas a day trade, que é aquele mercado em que você faz compra e venda no mesmo dia. Além disso, existe uma isenção, tá? Nos mercados à vista, que são os que pagam 15%, isenção de R$20 mil por mês. Ou seja, se você vender até R$20 mil por mês, esses 20 mil são isentos de imposto de renda. Isso é como está hoje. Como é que está na proposta? Como é que pode ficar? A apuração de imposto de renda sobre operações em bolsa de valores, ela vai ter uma apuração trimestral, vai passar a ser trimestral. Então a isenção de R$20 mil ela vai passar a ser trimestralmente. Antes era mensal, vai passar a ser trimestral. E vai existir uma alíquota única de 15%. Como eu disse, 15% a gente tinha para fundos imobiliários, mercados à vista, swing trade, opções, mercados futuros e 20% para day trade. Agora a gente vai trabalhar apenas, que é a proposta, com 15% para ambos. E uma apuração desses 15% feita de forma trimestral. Tá?
Eu esqueci de falar dos fundos imobiliários, como era antes. A gente tinha tributação de 20% também em fundos imobiliários, tá? E como a proposta agora, ela está reduzindo essa tributação para 15%. Por um lado é bom, por outro não vai fazer muito sentido para a gente, porque a gente procura sempre não vender os nossos ativos. Por isso que a gente estuda bastante eles antes de se tornar sócio, tá? Então esse é o primeiro ponto aí para operações de bolsa de valores. O que muda, o que essa proposta vem para mudar relacionado à renda fixa? Na renda fixa existe uma tributação de imposto de renda que é escalonada. Ela começa aí de 22,5% até 180 dias de investimento e termina com 15% com investimento que esteja aí perdurando acima de 720 dias. O que essa proposta vai fazer? Vai unificar esse imposto. Então, independente do prazo, vai ser de 15%. Tá? Então, vai ser a alíquota mínima para investimentos em renda fixa. Isso é bom? É bom para quem tem renda fixa. Como eu já expliquei aqui, falando sobre investimentos em renda fixa, por ele ter um prazo de validade, por ele ter um prazo de vencimento, perdão, não validade, ele vai vencer e você vai ter que resgatá-lo. E ao resgatar você paga imposto de renda. Então, quanto menor o imposto, melhor, certo? Então, essa é a mudança aí relacionada à renda fixa. Sobre fundos de investimento, só para trazer um pouco aí para vocês, também vai sofrer a mesma alteração de renda fixa. A gente não trabalha com fundos de investimento. Um exemplo para trazer para vocês são fundos de ações, fundos de fundos imobiliários. E a gente não trabalha com isso, mas é só um exemplo. Também lá eles têm esse escalonamento de imposto de renda de 22,5% até 15%. E na proposta vem para unificar também, para passar para 15% independente do prazo. Tá? A gente tem fundos imobiliários também, que é o que a gente trabalha aqui também. Existe a isenção de imposto sobre os rendimentos de pessoa física, tá? Desde que você não seja um sócio majoritário, dos aluguéis que você recebe nos fundos imobiliários. Não existe cobrança de imposto de renda sobre aluguéis e nem dividendos oriundos aí de empresas. No caso dos aluguéis, isso acabaria, tá? A gente passaria aí para cobrar 15%. É isso mesmo, passaria a cobrar 15% sobre os aluguéis. Essa isenção do aluguel, de imposto de renda sobre aluguel, deixaria de existir. Mas o que eu estou passando aqui, estou falando novamente, perdão, sendo até redundante, é apenas uma proposta, tá? Não significa que vai passar dessa forma. Outro ponto é, caso você fosse negociar essas cotas de fundos em bolsa, ou seja, vender, você pagava 20%. A proposta vem alterar para 15%, como eu disse já anteriormente. Tá? Então, aluguéis e venda dessas cotas de fundos imobiliários passariam a 15%. Nos dividendos, a gente também tem isenção hoje para pessoas físicas, tá? Recebimento de dividendos para pessoas físicas. E também passaria a ter cobrança de imposto de renda, segundo a proposta já retida na fonte. E esse valor seria de 20%, certo? Bom, o que eu posso trazer para vocês com todas essas análises? Primeira coisa é que é só uma proposta, tá? Como eu disse, as propostas que são encaminhadas ao governo relacionadas à economia, eles sempre colocam o máximo para poder retirar o mínimo. Então eles colocam propostas que parecem às vezes até que são uma piada, né, pelas coisas que eles pedem, mas é justamente para conseguir o mínimo, para ir tirando e conseguir o mínimo que eles querem. Então não passa apenas de uma proposta ainda, tá? Outro ponto, se tiver tributação de dividendos, de aluguéis de fundos imobiliários, como a gente trabalha aqui com a renda para a independência financeira, ainda compensa, né? Ainda dá para ser independente financeiramente? Com certeza, com certeza. Por que disso? Vou trazer um exemplo para vocês. O Brasil, assim como acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 países no mundo, são os únicos países que não tributam dividendos e nem aluguéis de fundos imobiliários. Então a gente está entrando no que já acontece no mundo. E existem inúmeras pessoas, milhões, eu arrisco até dizer aí, mais que milhões, de pessoas que são independentes financeiramente vivendo da renda de empresas e de fundos imobiliários. Tá? Isso é comum, principalmente nos Estados Unidos. E lá tudo é tributado. Para você ter uma noção, a gente está falando de 20% de tributação na fonte para dividendos. O que a gente utiliza de média de recebimento de dividendos é 0,5% ao mês, tá?
relacionado ao patrimônio total. Então, por exemplo, se você tem aí R$100 mil diversificados em empresas, você vai estar recebendo R$500 de dividendos, tá? E se você tem 20% de tributação, você vai tirar R$100 desses 500. Então, mesmo tendo a tributação de 20%, você ainda tem 0,4%, ou seja, R$400 nesse exemplo, para poder fazer a sua renda e assim sucessivamente, para poder construir seu patrimônio e também poder viver dele. Então, continua valendo a pena? Com certeza. Seja em aluguéis, seja em dividendos, continua a mesma coisa. A gente agora tem que aguardar para ver o que vai acontecer, como vai ser aprovado. Muito provavelmente não vai ser aprovado da forma com que eu estou passando para vocês aqui, tá? Deve sofrer algumas alterações para melhor, porque, como eu disse, eles jogam a proposta lá em cima para conseguir o mínimo, certo? Mas mesmo do jeito que está aqui, ainda compensa muito, não altera nada, tá? Porque quanto mais tempo passa, mais patrimônio você tem e menos essa tributação de imposto de renda ela importa. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que a tributação em dividendos e aluguéis, como a gente que vive disso, ou seja, da independência financeira, da renda proveniente desse patrimônio, essa tributação em dividendos e aluguéis, ela importa para a gente, certo? Agora, a tributação em relação a vendas de cotas de fundos, em relação à venda de ações, isso não importa tanto porque a gente não vende, a gente trabalha sempre com sociedades perpétuas. Então, por isso que a gente analisa bastante, faz bastante diversificação para evitar vender ao máximo, tá bom? Então é isso, uma live um pouco mais curta, só para trazer um pouco aí do que está sendo falado durante a semana. Evitem, principalmente, de acompanhar notícias. Eu vi até coisas dizendo aí que o Luiz Barsi, por exemplo, que é um bilionário brasileiro que só atua, vive, né, de acordo com o que a gente faz aqui. Ele vive da renda do patrimônio dele, e os ativos são negociados, os ativos dele são negociados em bolsa também, como a gente faz, ações, fundos imobiliários. E aí tinha vídeo falando que a estrutura do Luiz Barsi ia ruir e ele ia ficar pobre porque ia entrar uma tributação de dividendos e aluguéis e ele ia perder todo o patrimônio. Então, muito cuidado com as coisas que são faladas, evitem ao máximo notícias, busquem fontes confiáveis do que está sendo proposto, como está acontecendo. Eu, por exemplo, para trazer isso aqui para vocês, eu fui no site do Congresso Nacional e baixei a proposta que está em vigência. Por quê? Porque é a fonte segura, é lá onde a coisa está acontecendo. Então, finalizada a nossa live, tomem cuidado com notícias, sendo redundante. Vai ficar gravado aqui para quem chegou agora, para quem não conseguiu acompanhar desde o início, e também vou disponibilizar lá no nosso site, no YouTube e também no Facebook, tá bom? Obrigado aí a quem participou e a gente se vê na próxima quinta-feira, na próxima live semanal, trazendo aí mais um tema relevante da semana às 19h19. Até mais!